muito boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia, que neste dia sublinha a análise dos textos bíblicos escolhidos pela liturgia para as celebrações do próximo domingo. Para nos auxiliarem nesta tarefa, contamos com a presença do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e também Juan Ambrósio, professor da Faculdade de Teologia. Boa tarde, obrigado por estarem uma vez mais aqui no programa Eclésia. Padre João Lourenço, este 13º domingo do tempo comum, de que vamos olhar os textos bíblicos, tem uma característica própria, fala-nos do itinerário dos discípulos, daquele que parte a anunciar. Qual é, digamos assim, a matriz deste 13º domingo do tempo comum? Ora, uma vez mais, boa tarde, saudação aos nossos telespectadores. Assim, se fosse necessário encontrar um tema, um substantivo que definisse as leituras deste domingo, eu diria que era fundamentalmente o envio, o chamamento, mais o chamamento. Sim. Ou seja, temos dois textos, um do Antigo e um do Novo Testamento, concretamente do Evangelho, que acentuam muito, com muito afinco, com muita propriedade, a necessidade da disponibilidade para ser enviado. É fundamentalmente um bocadinho isto. Ou seja, aqueles que recebem, aqueles que são interpelados, aqueles que se disponibilizam para o chamamento têm de estar totalmente disponíveis. Isso é bem constatável pela palavra de Deus, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, e o testemunho dos personagens de que fala a primeira leitura vincam esse aspecto, e também do Novo. Mas também a história da Igreja nos mostra isto, e os nossos dias também. Aliás, hoje, até creio que, fazendo um bocadinho a atualização deste tema, até creio que hoje mais do que nunca, porque hoje as nossas ocupações, os nossos enredos do dia-a-dia são tão absolutos ou são tão monopolizantes que, se não houver esta verdadeira liberdade interior, dificilmente nos podemos disponibilizar. Mas isto não sei se também tem a ver com aquilo de que estamos a falar, com a missão evangélica, com o anúncio, com as tarefas para o serviço do povo de Deus, mas até em muitas outras coisas. Naturalmente, hoje há tantas formas de nos prender e de nos possuírem, que isto é, de facto, uma exigência muito grande e sentimos-lo todos os dias. Eu encontro nestes textos, de facto, esta dimensão do chamamento. Também há algo do envio. Mas este 13º domingo vai fazer até um conjunto com o próximo, o 14º, onde aí se sublinha mais o envio. Eu aqui sublinharia mais o chamamento e a tal disponibilidade. E a esse nível gostaria de destacar duas notas que me parecem que percorrem os textos na sua totalidade. A primeira, é clara, é de que trata-se de estar disponível para um projeto e que esse projeto não é nosso. É de Deus, ou seja, não se trata de um projeto nosso. A iniciativa é dele e ele chama e incorpora num projeto que é dele. Essa seria a primeira nota, porque às vezes a história mostra-nos que nós esquecemos essa fonte e essa origem e nos vamos apropriando do projeto e parece que é nosso e já lhe damos só os nossos tons, esquecendo-nos dessa outra dimensão. Mas, concomitantemente a esta nota, há uma segunda, é que apesar do projeto ser dele, ele não o concretiza, não o leva ao terreno, não faz com que ele aconteça sem a nossa colaboração. E, de tal modo, podemos dizer que nós somos também protagonistas deste projeto. E, nesse sentido, quase que desdizendo, diria que ele também é nosso. Mas é bom que tenhamos consciência destas duas notas para que elas se ajudem mutuamente e se balizem mutuamente. Ou seja, este projeto de Deus para a humanidade não se concretizará sem a nossa colaboração, sem o nosso protagonismo, sem a nossa total disponibilidade e, portanto, entrar de cabeça nele, mas ele não é nosso, é de outro, e é em nome desse outro que nós somos enviados, e isso permite-nos também perceber que a origem está para além de nós e, portanto, que este projeto não tem só o nosso tamanho e não está de acordo só com as nossas possibilidades, é algo mais amplo. Portanto, estas duas notas parecem-me importantes e os textos mostram-na de uma maneira ou de outra, mostram-nos estas duas notas.
Muito bem, vamos então avançar. Vamos escutar o Evangelho de Lucas, que é proposto então para este 13º domingo do Tempo Comum. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os, e seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse ao outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. É um exemplo de radicalidade, uma proposta difícil para João Lourenço. Nem todos servem para o reino de Deus, não é? Eu diria que todos servem. Que é preciso Nem todos terão capacidade. Nem todos terão capacidade, ou nem todos serão disponíveis, porque creio que nestas coisas do reino de Deus, nem aqueles que julgam servirem, também não estamos seguros que sirvamos ou que sirvam, não é? Portanto, porque, de facto, os mistérios de Deus são insondáveis e eu creio que isso é sempre muito importante. Mas também sabemos que, enfim, é dentro destas fragilidades, todos o conhecemos, que o dedo de Deus vai operando e vai agindo. Em relação a este Evangelho, eu acho que é muito interessante porque nos mostra, de facto, e dá início, já que há pouco aqui o meu colega o Juan destacava isso, dá início a uma espécie de segunda caminhada dentro do Evangelho. Com este texto, Lucas inicia aquilo que poderíamos chamar o segundo movimento dentro do seu Evangelho. Há um primeiro, que não é tanto um movimento, é uma narrativa, que são os Evangelhos da infância. Depois há o primeiro movimento, verdadeiramente movimento no Evangelho, que é a presença de Jesus na Galileia, com o anúncio daquilo que é fundamental. E agora, neste capítulo 9, dá-se início à subida de Jesus, ou à caminhada de Jesus em direção a Jerusalém, que era sempre a pátria, a cidade por onde o verdadeiro profeta deve caminhar. E é neste movimento que nós temos estes dois elementos que compõem, eu diria que constituem o cerne do Evangelho de hoje. Primeiro, a alusão a este problema com os samaritanos. Lucas não o trata especificamente, como, por exemplo, no quarto Evangelho, em São João, o capítulo 4, trata muito bem este problema. Aqui, Lucas e os outros evangelistas, a mesma coisa, aludem apenas a uma espécie de pequeno incidente. Naturalmente que é uma questão histórica importante para compreender o tempo do Novo Testamento e para compreender outras cenas que que Lucas vai também referir-se, como é a acutilância da parábola do bom samaritano, que tem a ver um pouco exatamente com este problema de natureza histórica e religiosa. Não é apenas um problema histórico, é um problema fundamentalmente da religiosa, é um problema de credo. Ao mesmo tempo, deixando de ver a dificuldade que há em levar a mensagem, não é? Nem sempre será recebida. Sim, também é isso, mas há aqui um problema de fundo, um problema histórico, um problema religioso entre judeus e samaritanos claro, ao tempo de Jesus. E, portanto, ele está aqui aludido de uma forma, eu diria, quase contextual ou contextualizada para enquadrar esta passagem de Jesus. E depois temos os vários exemplos que Lucas nos foca, eu diria, quase são uma espécie de protótipos, não é? Sobre o problema dos que querem seguir e que, porventura, não têm a intenção
verdadeira daquilo que Jesus considera ser necessária e aqueles que querem ter desculpas e que Jesus também exige esta dimensão, esta radicalidade no empenho e no compromisso. E, portanto, temos aqui, de facto, um texto que, creio eu, naquilo que ao Evangelho diz respeito, um texto muito importante, porque isto define um bocadinho a natureza do cristianismo. A fé cristã não é uma religião de consumo, não é uma religião de estagnação, é uma fé de seguimento, é uma fé de dinâmica, é uma fé de constante despojamento para que se possa, para que possamos naturalmente ter este movimento de acompanhar Jesus. E, portanto, há aqui toda não apenas uma narrativa do sucedido, mas também há uma teologia, uma espiritualidade do seguimento. Isto creio que é importante e até para as nossas comunidades, individualmente e coletivamente, creio que isto é sempre muito importante termos-lo presente. Claro, claro. Eu não resisto a responder à provocação, nem todos servem para o reino de Deus, porque é uma provocação, é bem colocada e de facto não resisto a responder. E diria o seguinte, da parte de Deus é preciso que se fique claro e inequivocamente claro a sua vontade universal salvífica, ou seja, a proposta do reino de Deus é para todos. Não exclui ninguém. Não exclui ninguém. Da parte de Deus ninguém é excluído. Da parte de quem o recebe, aí sim, coloca-se a diferença de quem o aceita, porventura até de quem o compreende ou não compreende, e também isso pode haver obstáculos à compreensão, sobretudo na sociedade em que vivemos, obstáculos culturais, obstáculos do género de vida que temos, da falta de disponibilidade para estar atentos, para ver os sinais, e tudo isso pode ser, de facto, dificultar o saber aceitar e se calhar até o saber entender esta proposta. Mas da parte de Deus, que fique claro, não tenhamos a menor dúvida, a sua vontade é de que todos possam usufruir da proposta que ele quer fazer. Ora, e esta proposta, e essa seria uma outra nota que eu gostaria de destacar deste texto, porque me parece bem interessante, e ela às vezes pode aqui aparecer escondida no meio das outras coisas, essa proposta tem que valer pela qualidade que traz à vida. A dada altura o texto diz-nos que os discípulos sugerem que estes não te aceitaram, vamos arrasar com isto, mandar-lhes o fogo para arrasar com esta povoação. E diz, não, calma, não vamos fazer isto. Ou seja, também aqui se vê a vontade de que o Senhor tem de chegar a todos, mesmo àqueles que não aceitam. Não, vamos deixar que as coisas aconteçam. Ou seja, esta proposta não se pode impor pelo poder de quem quer impor à força e quem não aceita é excluído. Porque Deus, mesmo aqueles que não aceitam, são excluídos. Eles é que se auto-excluem, mas Deus não os exclui, não desiste deles. E, portanto, isso leva-me a pensar que esta proposta, e isso ligo ao seguimento que aqui estava a ser dito, tem que se impor, deixem passar a expressão, ou melhor, tem que se propor pela qualidade que traz à vida. E entra aqui a questão do seguimento e entra aqui a questão do testemunho. Ou seja, aqueles que vão em nome do Senhor propor isto, têm uma vida que mostra aos outros que acolhem, mostram aos outros que recebem esta mensagem que vale a pena recebê-la, que vale a pena integrá-la, que vale a pena viver daquela maneira. Mas isso implica que as comunidades cristãs, de facto, mostrem esse qualidade de vida, essa qualidade de relações que a proposta de Deus, que a fé traz uma mais-valia e um significado diferente para a nossa vida e, portanto, é por aí que se jogam as coisas. E às vezes aí a gente patina, não é? Porque os outros olham para nós e dizem, mas afinal de contas, em que eles são diferentes? Enfim, também não quero ser pessimista e quero ser injusto, porque há muita diferença nas comunidades cristãs, mas o que quero sublinhar é que é este o critério, ou seja, a qualidade da nossa maneira de viver, a maneira como nós promovemos a vida humana e a dignificamos, é uma nota muito importante para credibilizar esta proposta e para fazer com que ela ganhe visibilidade. Muito bem, vamos avançar então. Se me permites, eu gostava de juntar aqui uma coisa, Força. um aspecto Sim. que me parece também de importância. Nós muitas vezes olhamos estes textos como realidades apenas do passado, porque os motivos e as linguagens são desse tempo, mas estas realidades repercutem-se e acontecem e repetem-se ao longo da história, em todos os séculos, em cada tempo, ganhando as suas formas. Mas creio que há aqui uma tónica comum nisto e neste conjunto de possíveis alusões ou justificações ou de respostas dadas por Jesus, que
hoje em dia é capaz de ser, é um bocadinho difícil atualizar isto. Eu acho que aqui a linha geral do que Jesus propõe é necessário, só se pode segui-lo verdadeiramente com uma atitude de ruptura. A ruptura das conveniências ou a ruptura das necessidades. Uns é muita necessidade, tenho de ir ainda tratar não sei o que mais. Outro é a ruptura das conveniências. Bem, sabe, eu ainda estou, tal. Olha, acho que há aqui uma espiritualidade da ruptura. Jesus quer exatamente que esta ruptura aconteça, que é uma coisa hoje muito difícil de fazer, não é? Principalmente pensemos, hoje em dia, e iríamos aqui, que não é exclusivo, eu nem diria que é o fundamental, mas é comum vermos como hoje, sei lá, por exemplo, muitas vezes nas famílias, quando pessoas têm algum projeto que seja bonito, como precisam fazer uma ruptura, e isso é tremendamente difícil. E isso encontra inúmeros obstáculos. Sem ruptura não há libertação. E sem ruptura eu acho que não há libertação. O que Jesus propõe, no fundo, de uma forma, quer na perspectiva positiva, quer na perspectiva negativa, no sentido de não estar a acolher as justificações que lhe são dadas, é exatamente esta necessidade de haver uma ruptura. E essa ruptura tem de ser assumida e volto a dizê-lo, creio que cada vez mais a nossa cultura é uma cultura de muitas conciliações que ficam sem harmonia. São as conciliações das sobreposições. São conciliações que se sobrepõem, não harmonizam, não resolvem, apenas permitem ir andando. E eu acho que é um bocadinho isto que está aqui também no Evangelho, ou pelo menos é um bocadinho nesta perspectiva, ou é um pouco nesta perspectiva, que devemos também ler este texto como uma interpelação ou uma ruptura profunda. Estou de acordo com isto da ruptura e subscrevo totalmente. Faço uma salvaguarda. Não é ruptura com a vida, é ruptura a favor da vida, não é? Porque às vezes podemos levar-nos a entender, é ruptura com a vida como ela é, para vivermos de uma maneira diferente, sim, mas para dignificar a vida. É essa a proposta que nos é feita, mas totalmente de acordo com a ruptura. Avançando para a primeira leitura, do primeiro livro dos Reis, também temos aqui uma ruptura, não é? É verdade. De Eliseu, mas Elias foi mais condescendente do que Jesus Cristo aqui no Evangelho, ainda lhe permitiu voltar atrás ali um bocadinho. Mas era para destruir o arado e queimá-lo e fazer... Isso também tem muito simbolismo. Pode, João. Pois temos aqui hoje estas duas figuras importantes de uma história de um período difícil da história do povo de Deus, século IX, ao tempo do rei Acaz e seus seguidores, em que a Casa Real do Reino da Samaria, do Reino do Norte, se empenhou numa missão capitaneada, podíamos assim dizer, pela esposa do rei, a rainha Jezabel, que vinda da Fenícia, muito ligada aos cultos de Baal, em combater aquilo que era a essência da profecia bíblica dentro, na sequência da tradição judaica e exodal, daquela que vinha do Êxodo. E, portanto, estas duas figuras, quer Elias, quer Eliseu, ocupam no contexto do Livro dos Reis um lugar de muito destaque. Mas há aqui coisas muito bonitas, porque aquilo que mais encanta neste texto é exatamente a forma a passagem, diríamos hoje, a passagem do testemunho, que não é simplesmente um testemunho de continuidade, mas é um testemunho de fidelidade, que não é um testemunho de tradição, mas é um testemunho de missão. E Elias passa a Eliseu, de facto, este testemunho de missão. E depois podemos ler esse gesto de Eliseu em diversos sentidos. Para mim, o que este gesto significa é a gratidão, a gratuidade de ter acolhido este chamamento, por um lado, e por outro lado o despreendimento. Implica, um bocadinho na linha daquilo que depois também Jesus fará, libertar-se do arado, dos bois, das coisas, para ficar apto e disponível para o anúncio do reino. E, de alguma forma, a gratuidade que leva também à caridade e à partilha. Olá, eu fazia aqui um desafio, era que avançássemos já para a segunda leitura. Vamos a isso. Há pouco terminavas falando da ruptura que subscrevias, exatamente, não é? E aqui Paulo aos Gálatas, desta segunda leitura, também nos fala da libertação e exatamente, da liberdade. E são duas realidades que estão muito próximas. É preciso libertar-nos de muita coisa. Claramente o texto fala-nos de para que é que Jesus fez o itinerário que fez, foi para nos libertar, para nos chamar
à liberdade. E o que é esta liberdade aqui? Também o texto diz de uma maneira que me parece o suficientemente clara, é amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, quando aqui se fala que aquilo que Jesus faz é para a liberdade, que Ele nos libertou, ou seja, para vivermos livres, não é para fazer o que queiramos e o que nos apetece, mas era para fazer o bem aos outros. O bem a nós, o bem aos outros. O critério aqui é, se quisermos com a nossa linguagem, a procura do bem comum. Ou seja, e é esse o critério que depois nos verdadeiramente poderá servir para nós e para as comunidades cristãs como critério de discernimento se estamos ou não no caminho correto. Ou seja, seremos verdadeiramente livres sempre que procurarmos e promovermos o bem comum, ainda que pareça aos olhos de muita gente que não estamos a ser livres porque não estamos a fazer o que nos apetece e o que nos apeteceria naquele momento, mas estamos a fazer o que é melhor para todos naquele momento e em todos os momentos, mas esse é verdadeiramente o critério para perceber se somos verdadeiramente livres e livres à maneira de Jesus. A mochila tem que ser leve, não é? Não podemos ir muito carregados. Exatamente, porque senão isso impossibilita-nos de caminhar. E este critério da liberdade como liberdade para fazer o bem a todos, o tal bem comum, parece-me ser hoje um dos critérios mais importantes para a construção, não só da comunidade eclesial, mas da própria comunidade humana. E é um dos critérios que às vezes está muito esquecido na nossa edificação da sociedade. 30 segundos para João Lourenço. Eu só queria dizer que, tendo, no fundo, esta perspectiva teológica, Paulo tem também aqui uma atitude que, ao conhecê-lo e conhecendo-o nós, de se libertar substituindo, porque o que Paulo liberta-se do absoluto da lei para o substituir pelo absoluto de Cristo. E isso depois torna-se, de facto, a expressão que ele diz, a caridade. Aquilo que para Paulo era o absoluto da lei, agora é o absoluto do outro em Cristo, e esse absoluto da lei está substituído pelo absoluto da caridade. E, portanto, a caridade há de ser o critério com que tu te tornas livre e ages, como depois, mais tarde, Santo Agostinho também vai dizer, ama e realiza aquilo que puderes. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. Uma vez mais, a análise dos textos bíblicos para aquele que será o 13º domingo do Tempo Comum. Mesmo a terminar, lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma ótima tarde e um bom fim de semana.